E nós vamos falar agora sobre um caso muito triste que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, o caso de dois irmãos, um homem e uma mulher, que estavam mantendo o cadáver do pai dentro de casa aqui na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. O pai de 88 anos aparentemente está morto, segundo as investigações já há alguns meses, e os irmãos aparentemente não reportaram a morte. A grande questão fizeram isso... Bom, primeira coisa, né, o pai deles morreu de causas naturais ou os irmãos mataram o pai, né? E a outra coisa por que não comunicaram a morte dele? Provavelmente para continuar recebendo os benefícios da aposentadoria do pai. É uma situação muito triste. Eu não duvido que isso aconteça em outras situações no Brasil. O Brasil tem uma grande quantidade de casas em que o aposentado, o avô, a avó que recebe a aposentadoria, que sustenta toda a família no final das contas. E nesses casos há um incentivo muito grande para você simplesmente não comunicar a morte, né? Vamos entender esse caso aqui, o caso é macabro. E eu já aviso a vocês, não procurem na internet isso, tá? Porque tem imagem do corpo do pai em decomposição, caramba. Eu fico imaginando o cheiro que estava na vizinhança. Essa notícia foi sugerida por O Inimigo do Estado, O Esporádico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a situação é muito triste, mas eu tenho alguns questionamentos nessa história, né? Por exemplo, o pessoal está falando que foi uma crueldade dos filhos deixarem o corpo do pai lá. Olha só, se o pai morreu de morte natural, o meu medo só é esse, os filhos terem matado o pai. Mas se não foi isso, se o pai morreu de morte natural e coisa e tal, que parece ser o caso, pelo que eles estão comentando aqui, o pai não sofreu nada, né? Essa ideia de que o corpo da gente, depois que a gente morre, tem algum valor, morreu, acabou, meu amigo, não tem esse negócio não, né? Assim, ok, eu concordo, né? Você deve fazer o enterro da pessoa e coisa e tal. Não é uma coisa legal manter um corpo dentro de casa, até pelo cheiro, decomposição, doença, né? Mosca, imagina. Né? Cara, se você não procure a imagem disso, não faça essa busca na internet para achar o cadáver do cara aqui do Rio de Janeiro. Eu fico imaginando a quantidade de mosca que tinha ali, a quantidade de coisa que tinha ali, que deve ter espalhado pela vizinhança inteira, né? É uma área cheia ali na Ilha do Governador, né? Enfim, o que aparentemente aconteceu, segundo as investigações da polícia, é que os filhos, né, cuidavam do pai, o pai morreu, e eles não reportaram o caso para continuar recebendo o INSS. Segundo estão dizendo aqui, a polícia encontrou bens novos na casa do idoso mantido morto pelos filhos no Rio de Janeiro, ou seja, a suspeita é que eles recebiam o benefício do INSS no nome do pai. Isso não é uma coisa extraordinária, muitos idosos acabam tendo dificuldade de ir no banco e coisa e tal, e daí os filhos vão lá e fazem procuração, ou fazem um cartão, ou pegam a senha do cartão e coisa e tal para receber. Então isso não é uma coisa excepcional, isso é bastante comum, na verdade, com quem cuida de pais idosos, mas nesse caso eles não comunicaram a morte do idoso e continuaram recebendo esse benefício, né? Tá aqui, esse aqui é o rapaz e aqui é a moça, tá vendo? Então a imagem deles aqui, os dois são filhos do cara, e essa reportagem aqui felizmente não mostra o corpo, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão ver o corpo, realmente macabra a coisa. Eu não vou mostrar aqui também não, porque realmente é de embrulhar o estômago, né? Tá aqui o momento que os policiais chegaram lá, os filhos estão sendo internados, o pai estava em estado de decomposição avançada, estava praticamente o esqueleto com a roupa, mas cara, eu fico imaginando o cheiro disso. Imagina os vizinhos, cara. Eles estavam morando lá na casa com o cadáver do pai, e é só isso que eu consigo imaginar. Agora, a coisa estranha que eu vejo nisso daqui é que eu fico imaginando a quantidade de vezes que isso não acontece por esse Brasil afora, porque o que tem de família que depende de idoso para isso, que depende de aposentadoria, esse tipo de coisa, né? Enfim, ainda estão investigando, ninguém sabe ainda exatamente o que aconteceu, né? Os filhos, né, já estão alegando problemas mentais, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acabar vão acabar dizendo que é isso mesmo, não vai ter outra coisa, mas também, se eu parar para pensar, o único crime que eles teriam cometido seria ocultação de cadáver, né? Assim, de novo, não sabemos se não teve coisa pior, se eles não mataram o pai. Espero que não seja isso. Eu acho que o crime de estar recebendo dinheiro em nome do pai
é menos pior. Eu consigo até entender isso daí, porque como eu expliquei para vocês, tem muitas famílias no Brasil que tem exatamente essa situação, que o pessoal vive da receita do pai ou da mãe, idosos que recebem aposentadoria, né? Enfim, é uma situação bastante triste. Isso choca ser no Rio de Janeiro, né? Aparentemente uma casa boa, que não é uma casa ruim. Aqui a casa do pessoal ali parece uma casa bacana. Eu não posso mostrar muito esse vídeo aqui, porque em determinado momento do vídeo mostra o corpo do homem, né? Enfim, é realmente bastante crítico isso daqui. Polícia investiga fraude para recebimento de benefícios. Pode ter sido isso, pode ter sido isso aqui. Cumpriu o mandato de busca e apreensão, o esqueleto de um idoso, identificado como Dário, de 88 anos, encontrado no quarto da casa onde vivia com os filhos no bairro de Cocotá, na zona norte do Rio de Janeiro, lá na Ilha do Governador. A ação foi motivada por denúncias de vizinhos que estranharam o desaparecimento do idoso e relataram não vê-lo há vários meses, né? Então isso que eu acho que é o mais estranho. Numa cidade, né, num lugar que tem um monte de gente, as pessoas notam a ausência do idoso, né? Notam isso rapidamente. Agora, imagina no interior, pessoal que mora em sítio, que mora em fazenda, que não tem vizinho perto. Ah, meu amigo, se deixar, os caras escondem por muito tempo isso. Mas o que deve ter de fraude nesse sentido, deve ter muita fraude mesmo. E depois também aquele negócio, né? Os filhos, se quisessem enganar mais, poderiam ter dito, não, que o pai foi colocamos ele num asilo, colocamos ele num lugar aí para cuidar dele, não sei o que lá, ou tá internado, enfim, podiam ter dado uma desculpa, né? Agora não falaram nada, os vizinhos estranharam, chamaram a polícia e coisa e tal, né? É lógico, tem que ver a questão da morte do pai, qual foi a causa da morte do pai, mas é uma coisa muito triste isso daqui, sem dúvida alguma. Do ponto de vista da ética libertária, o que você tem aqui em termos de crime nisso daqui? Não tem crime nenhum crime do ponto de vista da ética libertária, porque, bom, a menos que eles tenham matado o pai. De novo, eu estou imaginando aqui que eles não mataram o pai, né? Porque no caso da ética libertária, lembra, quando você morre, o seu corpo, você não tem mais a autopropriedade do seu corpo. O seu corpo passa a ser de quem é o seu herdeiro natural, que seriam os filhos mesmo. Então os filhos são donos do corpo do pai, podem fazer o que quiser, né? Normalmente os filhos enterram os corpos dos pais, mas em princípio não tem nada que exija que você tenha um comportamento específico. Você pode fazer outra coisa com o corpo do seu pai. Nesse caso aqui não faria diferença. A fraude que você tem é com relação ao INSS do governo, né? Aí é um outro contrato que tem entre eles lá e a empresa de previdência, o que quer que seja. Aí não dá para saber. Pela ética libertária, não tem nada aí. Lembra, a ética libertária, ela estabelece só aquele mínimo ético necessário, né? As outras coisas são baseadas em contrato. Então você pode ter um contrato que eles podem ter rompido esse contrato aqui, justamente fazendo a fraude de manter o pai vivo por mais tempo que o necessário, né? Ou manter o pai vivo para receber o dinheiro do contrato. Mas no final das contas, na ética libertária em si não tem nada de errado. Pode ter errado no contrato deles ali, evidentemente, né? Enfim, a perícia técnica foi acionada para esclarecer as circunstâncias do óbito, isso tem que ver mesmo, porque, né, existe a hipótese de eles terem matado o pai, ou até de terem causado a morte dele por abandono de incapaz, né? Eventualmente o pai está idoso e coisa e tal, e se o filho não alimenta o pai ou não cuida do pai, não deixa de ser culpa do filho nesse caso, mas também na situação da legislação corrente brasileira, porque na ética libertária ninguém é obrigado a ajudar ninguém, tá? Vocês sabem disso, na ética libertária não tem essa obrigação. Ninguém é obrigado a alimentar ninguém, ninguém é obrigado a ajudar ninguém. É lógico que um filho faria isso, o filho ajudaria o pai, evidentemente, mas obrigação na ética libertária não tem. Pode ter um contrato adicional exigindo esse tipo de coisa, pode ter algum tipo de ajuda nesse sentido, né? Enfim, um caso realmente muito triste, mas eu digo para vocês, eu acho muito pouco provável que isso seja um caso isolado, isso deve ter pra caramba por aí.